Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje trouxemos um assunto que é muito procurado por todos os nossos telespectadores: os aspectos espirituais da dependência química. Como nós tivemos um simpósio sobre dependência química aqui na casa, e o Dr. Rafael Latorraca explicou brilhantemente este assunto, nós trouxemos hoje para vocês. Rafael Latorraca é um médico psiquiatra formado pela Unifesp e também faz parte da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. Vamos assistir? É uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando com pessoas interessadas, estão no domingo à tarde, dispostas a aprender um pouco sobre isso, a conversar, discutir e pensar sobre o assunto. Então, a gente vê na própria questão 790 do Livro dos Espíritos, que a compilação de Kardec dos ensinamentos, o que trouxe-nos o Espírito da Verdade, é que a gente não pode nos considerarmos civilizados até que a sociedade, todos como um, tenhamos extinto os vícios da nossa sociedade, que nos desonram enquanto a gente não viver a caridade cristã realmente. Então é algo que é urgente, essa mobilização, e é um prazer imenso estar aqui com tantas pessoas a fim de fazerem parte desse time, que com certeza vai acontecer mais cedo ou mais tarde da gente conseguir vencer essa batalha e abraçar todos que ainda são escravos dessa doença. Bom, inicialmente uma parte mais chata, eu vou falar de 8 estudos divulgados em revistas científicas internacionais que já demonstram na ciência considerada oficial, ortodoxa, mas aquela que todos nós utilizamos, que já admitem a importância de se observar os aspectos espirituais dos pacientes e dos familiares envolvidos com essa doença e utilizar isso a favor do tratamento, porque o impacto é muito grande. Então, nesse estudo, foi feita uma análise de quais mecanismos ocorrem para melhora, para recuperação, através da espiritualidade nos alcoólicos anônimos. E foi visto que, coincidentemente, aqueles pacientes que entram nos alcoólicos anônimos com uma baixa espiritualidade, pontuando pouco na escala, eles têm uma melhora importante ao longo de alguns meses de acompanhamento, e isso é proporcional ao aumento das práticas e da vida espiritual dele. A escala aumenta muito depois, e isso é condizente com a melhora, sugerindo que é essa espiritualização desses pacientes que permeia, que é o mecanismo dessa melhora nesses quadros. Esse segundo é um estudo controlado, randomizado, sorteado os pacientes em 2 grupos, todos recebem o tratamento padrão, porque seria antiético não receber. Mas um deles recebeu uma terapia que mistura uma terapia cognitivo-comportamental, que é uma técnica psicoterápica, com aspectos espirituais envolvendo valores budistas de meditação que pode se adequar a qualquer religião, e enfatizando a prevenção do HIV. Eram pacientes dependentes de opioides. O mais comum é heroína injetável na veia. E aí a contaminação por doenças transmissíveis por agulhas compartilhadas é muito grande. E realmente essa intervenção não só aumentou os cuidados preventivos nesses pacientes submetidos à intervenção espiritual, como também aumentou a pontuação nas escalas de espiritualidade. Então, eles realmente sentiam dentro de si, faziam parte dos valores que eles tinham aprendido. E isso se traduzia em bem-estar e qualidade de vida. Nesse outro estudo, do Journal of Substance and Abuse Treatment, que tem vários artigos, é interessante que ele faz uma escala, o autor, para avaliar o grau de espiritualização, digamos assim, dos componentes da equipe de trabalho no serviço de saúde e das técnicas usadas no tratamento para os pacientes. Então, o reconhecimento desse impacto está tamanho que já estão sendo, agora está numa nova fase,
criando estratégias de intervenção para utilizar esse fator nos pacientes. Então, isso já está sendo usado e está cada vez mais expandindo. Bom, esse outro é muito interessante, porque ele faz uma escala bem simples, com 6 itens. Por exemplo, é muito importante para mim o tempo que eu gasto com pensamentos e meditações e minhas orações individuais, sem que ninguém mais saiba o que eu estou fazendo. Não estou fazendo para ninguém ver, estou fazendo para mim mesmo. O indivíduo vai marcar de 1 a 5, 1 se é totalmente importante, ele concorda totalmente, e 5 se ele discorda totalmente. E em relação a todas as perguntas. Por exemplo, na 2 se é difícil eu ter uma vida compatível com todos os valores espirituais da minha religião. A terceira é se as minhas preces, os meus pensamentos vinculados ao meu exercício espiritual e religioso, que eu faço individualmente, são tão importantes quanto aqueles que eu faço em grupo, falando, que os outros podem ver. Também tem se eu tenho o prazer de ler, de cultivar, de aprender sobre temas espirituais ou da minha religião. E por último, se a minha vida, esse é o mais difícil, se minha vida é totalmente baseada nos valores espirituais que eu acredito. Esse é o desafio. E aí, o que aconteceu? Altos índices nessa escala estavam implicados com melhor resposta no tratamento, mais do que ter um trabalho. Então, se o indivíduo era desempregado, mas tinha essa escala, uma alta pontuação, isso previa que ele ia ter uma melhor resposta, ia responder mais ao tratamento, ia melhorar mais do que aquele indivíduo que estava trabalhando, inserido no mercado de trabalho. Então, a importância é muito grande. Esse é antigo, de 98, mas é de uma revista de alto impacto, Addiction. E quanto maior o impacto da revista, maior o poder de influência ela tem da prática médica. Quanto maior o impacto de uma revista científica, mais ela vai alterar, modificar a conduta médica no mundo todo. E aqui o autor ele coloca que é negligenciado a importância dessa dimensão humana no tratamento dos pacientes e que deve-se focar mais e utilizar isso como fator de melhora, de tratamento. E, por último, é um estudo que avalia o mecanismo pelo qual comunidades terapêuticas aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, são residências associadas com cristianismo evangélico. Mas aqui funciona como as comunidades terapêuticas religiosas, digamos assim. E como que os indivíduos melhoram nessas comunidades? Faz um estudo qualitativo com entrevistas, né? E, basicamente, são 3 coisas que eles avaliam como importantes. É a crença, a ideia de uma salvação imediata da alma vinculada com a abstinência, da desintoxicação, a manutenção dessa relação íntima com Deus diuturnamente, no cotidiano, que vai muito além de se manter abstinente, mas se manter num padrão vibratório superior, digamos assim. E terceiro, que é mais voltado para a recaída, que é o orai e vigiai. Isso vai interpor com mais efetividade aquele último passo da recaída, que é o auto-engano muito comum e que todos caem na recaída, que é pensar, é só um copo de cerveja, é só um pino de cocaína, ou é só uma pedra de crack e eu vou para casa. A maioria falam a mesma coisa, que eles se enganam nessa última etapa. E essa manutenção da relação íntima com Deus, ela é alguma coisa que impede o processo de recaída. Quando o indivíduo está abstinente, a recaída não é uma coisa instantânea, um tropeço rápido. É um processo. Inconscientemente ou conscientemente, vai se permitindo entrar em contextos, em situações cada vez mais próximas e que o acesso à substância é mais fácil. Então, por exemplo, um paciente fala, estava estressado, fui dar uma caminhada, quando eu fui no sentido errado e estava na frente de uma boca de fumo. Aí me ofereceram, todo mundo me conhecia, eu não resisti. Então, são maneiras de se expor aquilo, é um processo. E isso realmente tem impacto. Contudo, a gente vai discutir aqui, que bate muito com uma orientação espiritual dos mentores dos nossos trabalhos, da Missão Paulo, junto com a Casa Espírita Cair Bar Schutel, que é
o Instituto de Saúde, que os próprios médicos da AME e voluntários fazem assistência espiritual, a terapia complementar espírita, com evangelho-terapia agrofluidificada e terapia magnética, doação fluídica, através do passe espírita, para condições médicas, pacientes que nós mesmos encaminhamos para lá. E lá nós temos alguns mentores espirituais que a gente vai falar no final sobre o que eles nos trouxeram sobre os aspectos espirituais da dependência química. Contudo, é muito comum, eu trabalho na Cracolândia, é muito comum, paciente que tem uma má experiência quando isso é deturpado. Então, em nenhum momento, Jesus, né, no seu exemplo, ele foi intransigente ou não acolheu, digamos assim, ou não amou, perdoou e aceitou todos aqueles diferentes. Mas muitas vezes, quando isso é deturpado em alguns lugares inadequados, ocorre um processo de culpa. Então, se o indivíduo dependente químico homossexual vai para uma comunidade, ele sofre muito mais e piora e recai, e isso é pior no tratamento, é um malefício para ele. Outros estão lutando contra uma dependência muito grave, por exemplo, de crack, até 80 pedras por dia, algo muito grave. E não tem uma flexibilidade de deixá-lo continuar pelo menos o tabagismo. É claro que não é ideal que ele fume, mas é uma flexibilidade nesse sentido. Vamos primeiro atacar o que está ameaçando a vida e depois a gente vai melhorando cada vez mais. E isso acaba, em alguns lugares, fazendo mal. Mas aqui nesse artigo está muito bem documentado como isso ocorre de maneira adequada a favor do tratamento. Aqui são histórias de despertar espiritual. Quando acontece a mudança, a dependência se transforma em consciência e ocorre uma quebra na doença e o indivíduo para de usar a substância. E isso também a gente vai falar no final, de acordo com, correlacionando com os nossos mentores lá da AME. Então a Joana de Ângeles nos traz, de maneira muito sintética e objetiva, definindo o que acontece na dependência química. Que ela é só um dos tipos dos vícios dos seres humanos. E que qualquer tipo de vício, de hábito vicioso, de qualquer natureza, nada mais são do que mecanismos de fuga frente a um conflito psicológico. É uma maneira de fugir, de sair fora desse conflito. É algo ilusório, com certeza, mas é um mecanismo imediato de sanar a dor de viver, da experiência de viver. Que todos nós que temos algum tipo de vício, nós temos algum sofrimento por estar numa certa situação, e o vício é um mecanismo de fuga dela, psicológico e ilusório. E também para a gente conviver com os nossos medos e as nossas inseguranças. Todo vício é isso. Futuramente, a gente vai cada vez ter menos isso em nossa sociedade. E através do Divaldo, né, em Leis Morais da Vida, ela coloca algo que também é muito importante. Que todo impulso, toda tendência à dependência química, então o indivíduo, quando era criança, pegava a bituca de cigarro deixada na rua, acendia e tentava fumar, pegava resto de cerveja de copos quando tinha 8 anos para já beber. Essas tendências que são muito presentes nesses pacientes são, várias vezes, mas não sempre, reflexos de condicionamentos pretéritos, de hábitos seculares, em outras experiências, em que o indivíduo praticou aquilo num exercício contínuo. Então, tudo que nós somos bons, nós fazemos bem, não é por acaso, é porque em algum momento a gente treinou, ou agora ou antes. A gente tem esse hábito, tem essa facilidade. Nenhuma facilidade acadêmica, com esportes, alguma coisa assim, é aleatória. Tem a genética, por exemplo, era um instrumento daquela propriedade do espírito, para se fazer aqui quando encarnados. E nossas dificuldades também, significa que a gente não realizou aquilo, não tentamos antes. E estamos começando pela primeira vez. E esses hábitos nocivos foram estimulados em outras experiências pela insensatez individual e cultivados pela permissividade social abusiva ou exagerada. Com isso a gente pensa nesse movimento de legalização da maconha. Com certeza é uma escolha da sociedade, mas a grande maioria dos médicos, a gente, pelo menos os psiquiatras, mas não todos, a gente acredita que os malefícios são muito maiores do que qualquer tipo de benefício. E está bem documentado em estudos de muita
qualidade, são longitudinais, acompanhando mais de 1.000 adolescentes, que o uso entre 15 e 18 anos, ele aumenta o risco de desenvolver tipos de psicose, por exemplo, esquizofrenias variadas. Então isso já é aceito pela maioria dos cientistas. Esse uso na adolescência, durante a formação, a mielinização do lobo frontal, que é muito importante para o controle de impulsos e tudo mais, o uso de maconha nesse período é extremamente nocivo. Nocivo mesmo. Bom, também Joana nos traz, no livro Após a Tempestade, através do Divaldo, que esses entorpecentes de qualquer natureza, eles fixam nas estruturas sutis perispirituais, assim como quimicamente no nosso cérebro, né? E ele degrada, eles vão desagregando, desconstruindo a nossa personalidade, liberando memórias de outras experiências infelizes, ou menos felizes, com essas imagens torpes e deletérias que a bênção da reencarnação nos proporcionou, por misericórdia, o esquecimento. Isso facilitaria o nosso despertar espiritual fazendo diferente. E com isso, há grandes desorganizações do centro do equilíbrio, principalmente no alcoolismo. A evolução pior que tem é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. O indivíduo não consegue andar, tem um desequilíbrio muito grande por alteração cerebelar e tem uma amnésia total. Ele para no tempo porque ele não consegue adquirir novas memórias. Nos casos gravíssimos, né? Então ele nunca consegue adquirir novas memórias. Ele sempre vive onde começou a gravidade da doença maior. E principalmente nos centros da vontade, né? A dependência química é uma doença da vontade, daí a grande complicação e dificuldade, porque ela bate com o livre-arbítrio do indivíduo. E até que ponto ele está sabendo escolher e até que ponto a gente fica assistindo alguém se autodestruir. É muito tênue essa relação e difícil de avaliar. Por isso que é muito complicado. Mexe na vontade do indivíduo. Em Sendas Luminosas, Joana nos traz também que é o papel da obsessão, que ela está associada, em muitos casos, de maneira disfarçada, mas alarmante, em desregramentos sexuais variados e nas dependências químicas. Mas que o ser que está sofrendo essa obsessão, ele é endividado perante a justiça divina e não amealhou, não conquistou valores éticos suficientes para romper com esses automatismos por atração espiritual, uma atração eletromagnética, encaixa. Seja por suas vítimas do passado, por autoridade moral, conseguirem sobrepujar a sua própria vontade em relação ao paciente, ao indivíduo dependente, ou por simples afinidade entre ideias, mentalidades e sentimentos entre os desencarnados. Então, está associado, não é uma coisa muito simples, é uma doença muito complexa, multifatorial. Nesse livro muito bacana, Psiquiatria Iluminada, do psiquiatra Roberto Silveira, lá do Rio, nesse capítulo Missão de Mãe, narra uma moça que ele atendeu no consultório, bem simples, muito humilde, rogando ajuda para o seu filho Maurício, de 24 anos, e ela narra que desde pequeno, ele já, em vez de brincar com as outras crianças, ele preferia brincar sozinho, pegava pedaços de madeira, montava bonecos e ficava mutilando os bonecos. Com 13 anos já começou a usar maconha e outras drogas, foi parar na FEBEM diversas vezes, condenado por vários crimes e atualmente foi parar, na época, né, que é antigo, no manicômio judicial, com um quadro psicótico associado à dependência química. E pedindo ajuda para esse filho. E o psiquiatra nos conta que colocou o nome dele e dela para fazer orações e vibrações na casa espírita. E numa das tarefas de desobsessão que ele participava, acabaram sendo informados, orientados pelo mentor espiritual da sessão mediúnica de desobsessão, que antes da presente encarnação, essa mulher, ela nada mais se propôs do que uma encarnação missionária, como um exercício ou uma encarnação prova de amar verdadeiramente. E com isso, ele foi
incumbido cuidar de um dos pacientes de um hospital espiritual que estavam sendo mantidos lá por intercessões bondosas, pela misericórdia desses espíritos vinculados a eles, que tinham um grande mérito espiritual, para evitar que eles continuassem agravando a sua, digamos, contabilidade, ou suas ações de ação e reação, as suas escolhas. Que se eles dessem a oportunidade, eles iam agravando, fazendo mal e tudo mais. E um desses foi incumbido de ser o filho dessa missionária. E que ela nasceria num lar humilde, porém muito correto moralmente, sempre com dignidade, com valores espirituais, através do seu pai. Com 18 anos conheceria seu futuro marido. Com eles criariam o Maurício até os 8 anos, 9 anos, sempre abençoado pelos valores do lar. Mas o seu marido desencarnaria e com isso ela viria a ter a missão em si. Teria a prova, a dificuldade em si. Teria que cuidar sozinho ao mesmo tempo que ele começava, através da puberdade, a receber essas influências que estavam gravadas no seu perispírito de escolhas anteriores. E ele iria ter o choque entre a criação, os valores da criação dele e aqueles oriundos de experiências anteriores. E ela iria vivenciar isso. E ele até coloca, o que acontece? A gente tem um balde de água suja e jogamos nesse balde grande quantidade de água cristalina. A água vai ficar menos suja. E é justamente essa a ideia com o Maurício, e ela teria essa função com o Maurício. E na sessão de desobsessão, o obsessor acaba se manifestando, dizendo, esse miserável canalha, vou despachar para o inferno qualquer um que tenta me impedir de fazer minha vingança. Fala que ele é um cruel bandido, filho de uma meretriz de Roma antiga, que era a mulher do comandante da guarda do palácio. E com isso, como ele tinha proteção do comandante da guarda do palácio de Roma, ele andava por toda Roma em bacanais, em orgias, e acabava violentando moças, castrando e mutilando os seus rivais. E ele fala que ele está cheio de razão, que ele era uma das vítimas dele. E muito sabiamente, na doutrinação, percebendo a origem dessa obsessão, como uma revolta, uma indignação frente à mutilação recebida, começa a vincular a doutrinação com a possibilidade de uma outra experiência corporal, com reconstituição desse órgão sexual perdido, que era aquilo que vinculava esse ódio dele. E, com o tempo, esse espírito acabou se vinculando com a esperança de ter essa melhora em si, e desvinculando da vingança inútil, que não iria lhe restituir aquilo que lhe foi deturpado, e sim em novas oportunidades de serviço e de reconstituição do próprio corpo mutilado. E com isso houve uma melhora do nosso paciente. Bom, agora, frente às orientações dos estudos lá da AME, um dos mentores dos trabalhos é o Dr. Albert, que foi um médico alemão no início do século XX, que ele coloca que é fundamental, frente aos indivíduos escravizados por essa doença, a dependência, a reencarnação, que é uma oportunidade de corrigenda, de fazer diferente, um novo reajuste, que é ofertada pela misericórdia divina para esses espíritos que colecionam experiências semelhantes do passado. E ele fala assim que nunca se pode conhecer ou vivenciar o livre-arbítrio sem a responsabilidade daqueles que lhe compartilham o lar, que não é à toa, ou por missão, ou por vinculações afetivas do passado, que esse indivíduo encarna no seio familiar. E a misericórdia divina sempre proporciona o seio familiar que vai conseguir naquele indivíduo despertar a maior capacidade de ser amado, de acordo com os seus méritos, para ele conseguir fazer diferente. Então, nada é por acaso. E ele coloca para os familiares, muitos familiares foram lá buscando auxílio nesse momento, que é muito comum a vivência de culpa
E se culpa fosse importante, Jesus teria mencionado isso diversas vezes no Evangelho. Mas ele sempre falava, vai e não peques mais, vai e faça diferente. Nunca senta aí no canto, fica olhando o passado e remoendo o que você fez. Totalmente diferente a conduta. Então, coloca que os familiares são apenas responsáveis por não que é muito difícil, né? Não se desistir e se manter na inércia, não desistir pela dificuldade alheia, que não deve ser a inércia. Então, não vivenciar essa culpa, sim renovar suas forças em Deus para continuar orando por aquele coração. E que o amor ofertado jamais se perde. Como o Alejandro falou anteriormente, o tempo e o espaço não são limites para esse amor ofertado. Eu acredito que ainda na primeira metade desse século, a gente vai ter algumas descobertas que vão revolucionar a maneira que a gente entende o espaço e o tempo. Porque o amor materno, ele transcende, diversas mensagens trazem isso, o espaço e o tempo, como se ficasse armazenado quando o indivíduo pudesse acessar aquilo, como se estivesse ofertando o recurso para o indivíduo, mas ele está como se fosse num quarto fechado e não consegue ver, não consegue experienciar aquele recurso. Mas cedo ou tarde ele vai conseguir visibilizar isso, que vai ficar com certeza como um estímulo, um porto seguro para a sua recuperação. A própria doutora Marlene cita um caso em que ela conviveu com o Chico Xavier e ela testemunhou uma oração de uma amiga de Chico que tinha um filho com uma doença congênita muito grave. Então ele tinha nascido com diversas malformações. E fizeram diversas orações, preces para aquele espírito, e a Marlene pergunta se aquilo iria ajudá-lo de alguma maneira, ou como aquilo iria ajudá-lo. E Chico coloca que ele não estava em condições de assimilar, de aproveitar aquelas orações naquele momento. Era um espírito muito endividado, associado com milhares de mortes na Revolução Francesa, que havia aqueles assassinatos em massa com aquele instrumento bastante complicado, né? E ele estava muito associado como corresponsável dessas ocorrências hediondas, né? E ele não tinha capacidade de enxergar ou se beneficiar daquela vibração tão sublime, mas que isso ia ficar armazenado de alguma maneira para lhe beneficiar assim que ele estivesse em condições, num futuro próximo. Assim como Deus respeita o livre-arbítrio, o exercício das mães, dos dependentes, é aprender essas faculdades, essas qualidades divinas, entendendo que a cada coração cabe as suas escolhas. E a todos os familiares, principalmente as mães que estão mais vinculadas, como o Alejandro bem colocou, nos cabe sempre a renovação desses votos de amparo, sempre voltados para Deus na esperança frente à eternidade. E que essa energia da escolha em continuar sustentando esse amor ao filho que Deus lhe confiou. E cedo ou tarde não existe desfecho diferente para quem se entrega a esse caminho. Eu sempre, frente a uma dependência grave, eu pergunto para o paciente, sinceramente, olhando nos olhos dele, o que você acha que vai acontecer se você continuar fazendo sempre, do jeito que está fazendo, sempre as mesmas coisas? Quais são as possibilidades? O que você acha que vai acontecer? E a resposta é sempre a mesma. Ou eu vou morrer esfaqueado na rua, são pacientes muito graves, de situação de rua. Esfaqueado na rua com uma dívida de substância, ou vou ser preso, ou vou perder a vida por uma disfunção orgânica. É sempre esse desfecho. E frente a isso, cada um tem uma diferente ideia ou experiência subjetiva do que é o fundo do poço. A sensação de, aqui não dá mais, perdeu o sentido, eu continuar me destruindo. Uns bater o carro embriagado com a filha no banco de trás. Outros ser ameaçado de morte frente a uma dívida. Outros ser fuzilado e desencarnado, ou se conseguir sobreviver no hospital. Esse é esse ponto de mudança, né?
Mas esse ponto vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Essa autodestruição não é eterna, é impossível. E quando isso acontecer, todo o amor ofertado àquele espírito vai ser o porto seguro, vai ser um instrumento, a base de recuperação, de renascimento daquele espírito. Isso foi muito enfático e muito bem colocado pelos nossos mentores. E que o foco nessa esperança, nessa realidade do amor que não se esvai, e sim vai ser importante sim, mas não hoje, mas vai ser no momento futuro, deve ser o foco dos familiares, nesse caso. E que a dependência química é um exercício encarnatório, uma experiência encarnatória muito, muito complexa e difícil. E ao familiar do dependente, é uma oportunidade de relevar as próprias questões pessoais, de vivenciar esse amor sincero, voltado para o outro, de reavaliar as necessidades de recompensa e reconhecimento frente às ações. Então é natural, frente à evolução, que nós fazemos escolhas para ter algum benefício futuro. E o exercício do amor, ele transcende isso, vai além disso. E é uma experiência justamente para essa prática. E é um reflexo de como nós nos amamos, porque não foi à toa que Jesus nos disse para a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se a gente não amarmos a nós mesmos, a gente vai adoecer. E a gente não vai nem ajudar, vai mais atrapalhar. Isso é importantíssimo. Então, esse balanço, esse equilíbrio entre amar a si e amar ao próximo. E, resumindo numa frase, é um estágio para a capacidade espiritual do amor incondicional. Por isso que é um grande desafio vivenciar essa oportunidade reencarnatória. Então, mesmo que o indivíduo, o coração querido, ele se permita fazer escolhas vinculadas à dependência, vinculadas à autodestruição, incapaz de enxergar outras possibilidades, a gente não pode deixar de ofertar uma palavra de amor. Porque isso vai ser, em um momento mais cedo ou mais tarde, o que vai transcender o próprio vício, no momento de sofrimento que chegará. E com isso a gente deve orar sempre, não nos distanciando da misericórdia que o Pai nos oferece, sempre focado para isso, na esperança do futuro e em Deus. A palestra está ótima, não é verdade? Mas nós precisamos ir para um pequeno intervalo e voltamos já já com vocês. Brincando e Aprendendo Espiritismo é o nome da série de 4 livros didáticos sobre as verdades divinas da Terceira Revelação, para ser utilizado a partir de 7 anos. Todos os livros contêm temas doutrinários, com explicações claras, histórias ilustrativas, atividades individuais e em grupo, onde se vivencia os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, de forma agradável e adequada a essa faixa etária. Através dos mais diferenciados aspectos da arte, como maquetes, massas para modelar, músicas, cenários, roteiros para teatros de fantoches, de representação, o aprendizado do jovem será bem mais assimilado, a estes sempre serão motivados à prática do bem e do amor ao próximo.
Série Brincando e Aprendendo Espiritismo é um excelente livro para você adquirir para os seus filhos na nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista, São Paulo. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com o Dr. Rafael Latorraca, falando sobre aspectos espirituais da dependência química. Vamos lá. Precisam ter diversos mecanismos espirituais e psicológicos para o indivíduo se entregar a uma dependência que lhe autodestrói. Nenhum animal, naturalmente, ele se permite alguma escolha, alguma atitude que vá lhe retirar a própria vida ou lhe desfavorecer frente à oportunidade da vida. Então, muitos fatores precisam se somar para que algo tão extremo como o indivíduo colocar à frente da própria autopreservação o desejo da substância. E para a gente entender isso, é muito importante ter essa ideia, que antes de qualquer comportamento que nós sejamos dependentes, todo dependente de comportamento ou de substância é, antes de tudo, um dependente psíquico. Ele é dependente daquela maneira de pensar. O espírito é dependente daquela maneira de enxergar e de lidar com a vida. E aí vai cascateando, né? O primeiro aspecto é incomum com a depressão, que é a negação da própria vida. Mas não é suficiente para se fazer a dependência. Então, é a insatisfação, é o sofrimento de viver, a não aceitação do momento presente, da situação atual. Então, um desconforto, digamos assim, não está bom do jeito que está. Na depressão, isso é inerente a ela, o indivíduo ele nega qualquer capacidade de transcender ou de modificar aquela situação e vivencia inconscientemente a ilusão de que se auto-agredindo, se auto-negligenciando, digamos assim, vai afetar o todo, de alguma maneira, vai afetar algo externo. E dessa forma ele realiza, de maneira inconsciente, a ação de agressão, de revolta, de se vingar, digamos assim, da situação que ele não concorda e não aceita. Agora, além disso, na dependência, isso é muito forte e importante. Tem uma grande força de reação às vicissitudes. Então, tem uma grande força de reação. Ele não se contenta em simplesmente ficar deprimido e desistir. Ele vai buscar algo que lhe faça aquilo passar. E quanto mais imediato, melhor. Então ele tem uma grande capacidade de buscar, de tentar, experimentar e a todo instante tentar alguma experiência de rápido acesso que lhe capacite para transcender aquele sentimento. Então a vida não tem mais importância, mas aquilo que eu vivo me machuca. Mas eu posso fugir disso através das drogas, e aí eu me entrego às drogas. O terceiro é adesão e disciplina. Então, a capacidade desses indivíduos têm de manter a própria dependência é absurda. Conseguem atravessar uma favela, seduzir o traficante, fazer muitas coisas diferentes, até dormir na rua passando frio, tudo para conseguir aquele objetivo. E sempre repetindo o mesmo ritual da mesma maneira. Então, os números de obstáculos, de desconfortos que ele passa, de dificuldades que ele passa para manter aquele comportamento é muito grande. Frente a isso pode ser transformado no futuro em adesão e disciplina. É como se fosse um diamante embrutecido nesses corações. E a questão orgânica também, que mexe com o sistema de recompensa cerebral, uma circuitaria do nosso cérebro que nos motiva da razão, da força, da energia, da vontade de fazer as coisas. Acordar cedo, trabalhar, comer, fazer amizades, buscar um parceiro amoroso, etc. Ele deturpa, ele consegue, isso é muito importante, ele machuca o cérebro, digamos assim,
e deturpa esse sistema. E o quinto é a ritualização do uso, que é um mecanismo de transcendência por si só. Então, o ato de preparar a substância ou de consumi-la antes que ela tenha ação química, isso já desconecta o indivíduo, porque ele foca toda a atenção dele no que ele está fazendo e para de prestar atenção naquilo que lhe incomodava. É quase como se ele fizesse um mindfulness em relação ao ritual. Isso acontece no nosso dia a dia mesmo. Por exemplo, minha mãe ela era viciada em jogar paciência no computador. E ela falava que aquilo relaxava ela. Ela focava tanto a atenção no joguinho que ela relaxava, esquecia dos problemas, digamos assim. E todos nós temos mecanismos comuns disso. E se a gente for estudar, por exemplo, mindfulness, nada mais é do que prestar atenção. Pode ser com qualquer coisa. Pode ser em dirigindo um carro, andando na rua. Se você foca a atenção naquilo, você para de prestar atenção ou para de formar pensamentos negativos, de ficar, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo lá, o que eu vou fazer? Criando essas angústias, esse desconforto de viver. E esse mecanismo é bem importante. E agora o nosso pequeno amigo, que é um dos mentores espirituais da nossa casa, que é um médico chinês, muito bacana, ele é muito, muito humilde, é impressionante quando ele aparece para a gente. Que a gente pode, vou resumir, que a gente pode voltar às experiências anteriores e ver que os indivíduos se dedicaram a experiências de dependências de outras coisas para entender o momento atual. Mas isso não é suficiente, só a tendência a ter essa dependência não é suficiente para desenvolver o quadro. E dois fatores sociais, culturais, atuais, eles estão absurdamente vigentes. Essa pressão social na cultura que a gente vive, e isso vira um caldeirão de fácil início dessa doença, de epidemia dessa doença. Então, a primeira coisa é a necessidade que, desde a tenridade, desde o seio materno, a educação no lar, ensinar aos espíritos recém-encarnados essas experiências, vivências, exemplos que transcendem as necessidades materiais, superficiais do aqui e do agora. Isso nada mais é do que aprender a adiar gratificação. Isso está cada vez mais reconhecido dentro da pediatria, dentro da psiquiatria infantil. Tem até um vídeo no YouTube muito interessante, que eles colocam uma criança e um marshmallow. E fala, se você não comer o marshmallow até eu voltar, eu vou te dar 2 marshmallows. E aí o cuidador sai da sala. E eles filmam a criança. Uma fica desesperada, fica babando, olhando o marshmallow. O outro fica lambendo o marshmallow. Alguns vão lá e comem. E outros conseguem esperar, se agoniam naquilo e esperam. E essa atitude, aquilo é do ser dele, do espírito dele, porque eles são muito jovens para ter tanta influência assim, só da criação, embora já tenha influência nessa idade. Mas isso prevê um desfecho de sucesso amoroso, social, profissional, etc. Então, nada mais é do que esse ensinamento. Através dos exemplos e vivências, experiências, estimular as nossas crianças a transcender, a adiar gratificações, a saber esperar as recompensas. Mas a grande parcela da sociedade valoriza a aquisição do prazer momentâneo, do aqui e do agora. Então coloca o espírito numa vida, numa permuta direta dessa busca superficial e imediata de recompensas, de gratificações. E tudo para gratificações momentâneas. Então, essa dificuldade para expandir, para entender, para ter consciência do que são as verdadeiras conquistas, gera um verdadeiro desespero humano, um sofrimento interno, um desconforto de viver frente às suas limitações no dia a dia, que ninguém consegue tudo o que quer o tempo todo, né? E por essa não capacidade, não treino de fazer essa transcendência, de adiar a gratificação, é um campo muito fecundo para o início da dependência. O outro aspecto é que os lares estão voltados para si mesmos, nada mais é do que o próprio egoísmo. A dificuldade de enxergar o semelhante é uma capacidade neurocognitiva chamada de mentalização.
A teoria da mente, uma teoria psicodinâmica também fala sobre isso. É a nossa capacidade de perceber, de entender que o outro é um ser separado de nós, pode ter vivências subjetivas, emoções diferentes das nossas, e a capacidade de inferenciar como ele está se sentindo. Por exemplo, o transtorno de personalidade borderline, que está muito associado à dependência, essa capacidade está diminuída, está atrofiada, digamos assim. E mais ou menos com 1 a 2 anos a criança começa a se reconhecer no espelho, saber que é ela, começa a saber que outras pessoas estão no ambiente, começa a ter essa diferenciação e aos poucos é uma capacidade de treino de empatia, de inferir o estado afetivo do outro. O próprio Dalai Lama fala que o sofrimento ele nos obriga a criar essa capacidade. Porque se a gente, por exemplo, é despedido de uma maneira humilhante no trabalho, se futuramente a gente estiver na atitude de chefe, a gente vai pensar 2 vezes de fazer o mesmo com o outro, porque a gente sabe que dói. E quando não pelo sofrimento, a gente pode, através da ação da vontade, exercitar isso, através da vontade, da disciplina, diuturnamente, nossa capacidade de empatizar com o outro, nos perguntar como o outro está se sentindo, como será que ele está se sentindo. Só que isso, culturalmente, é muito atrofiado. Então, a gente é estimulado a só nos preocupar com nós mesmos, não olhar para fora de nós, e sempre sanar os prazeres imediatos, buscar, isso é tido como valoroso, é bom na cultura. Então, esse é o ponto nocivo, o fechamento, o verdadeiro isolamento do ser em si mesmo, focado somente para si, educado para vencer, para se colocar acima dos seus semelhantes, numa competição atordoada. É o darwinismo antigo. Cada vez mais a cooperação está, por evidências científicas, estão se mostrando que é muito mais benéfico para todos do que essa competição que ficou tanto em discussão no século XX, na teoria da evolução. Então nós somos forjados para nos satisfazer, olhar sempre só para nós mesmos, atendendo de forma imediata essa necessidade dos prazeres imediatos, frente às nossas necessidades materiais. E esse ambiente, associado com as experiências anteriores, de usar a própria mente, a própria faculdade do pensamento, em exercícios contínuos e intensos da negação da própria espiritualidade humana, de enxergar, de ter consciência de qualquer realidade que transcenda a vida material, o apego material, e um traço da personalidade muito associado à dependência é essa necessidade de valorização da individualidade, sobrepujando sua própria vontade, tanto no lar, como no ambiente dos amigos, como até no grupo de usuários. Então, a quantidade de brigas, de atritos que existem são muito grandes, porque um quer colocar sua vontade acima do outro. E esses comportamentos repetitivos, eles geram viciações até nos circuitos neurais, materiais em si, e também criando traços atávicos ao próprio espírito, os centros perispirituais, impregnando esses centros energéticos através dessa pulsação química, sustentada nesse pensamento circular, e o indivíduo pode viver até muito tempo nessa prisão mental. E como tratamento, ele propõe algo muito interessante. Ele até questiona que tratamentos existem para esses corações que não fornecem uma situação substitutiva de recompensa imediata. É muito difícil. Se você não trazer nada que lhe substitua essa recompensa imediata, já que é isso que ele sabe fazer bem, que ele praticou ao longo dos séculos, é difícil haver essa melhora. Então, por exemplo, ele fala que é comum o indivíduo se entregar a esse processo de recuperação através de crenças que lhe prometam a recuperação imediata, a salvação da alma pela conversão, pela transformação espiritual, adquirindo uma religião. E frente a isso, eles trocam uma crença pela outra. Inconscientemente, no fundo, o espírito sabe que todas as ações têm suas consequências e vão exigir vivências de transformação, de redenção. É necessário vivenciar isso. Mas quando ele entra numa comunidade em que aquilo é aceito, aquilo é uma realidade na crença, que há
essa cura imediata, ele troca a busca pela satisfação imediata na droga por essa ideia e ações que vinculam essa ideia. Então, se mergulham dentro da religião. Isso pode levar até extensas transformações morais, embora com pouca fé raciocinada. Porém, é uma maneira de você tirar o indivíduo daquele nicho, daquele meio, e colocá-lo em outro. E outras formas de substituição de crenças, de ações, pensamentos de recompensa imediata, podem ser usados como substitutos. Então, está gerando uma dependência frente a esse preceito, essa crença de imediatismo, de salvação, de resolução milagrosa, imediata, instantânea. E há essa troca do pensamento. Mas aí há um valor. Aí você está possibilitando o indivíduo a vivenciar outras experiências mais enobrecedoras. Então, ele só vai arranjar uma rota de saída através de uma nova rota de reconstrução de novos hábitos que lhe proporcionam conquistas concretas, rápidas e satisfatórias. Porque assim eles foram acostumados por vivências de muitos séculos. E quando a gente for entender a importância dos valores e do entendimento do tempo como necessário para as conquistas reais do espírito, a gente vai saber diferenciar aquilo que é supérfluo e aquilo que é realmente importante. Colocando nas nossas crianças essas práticas de reflexão, de paciência, de perseverança, para transcender e adiar a gratificação. Então a gente deve, no último parágrafo, acolher esses espíritos como um compromisso, direcionando essas almas para um amanhã melhor, menos sofrível, menos imediatista, mas com muito mais aquisições reais e plurais frente às conquistas reais do espírito. E, como exemplo final, o pequeno amigo nos traz que Saulo era senhor da lei, estava no ápice da sociedade naquela época, conseguia habilmente falar em diversas línguas, dominar diversas línguas. Ele era obstinado à perseguição, à imposição do seu poder, a sobrepor a sua própria vontade. Ele tinha uma dependência psíquica desse funcionamento. Mas antes da conversão, ele tinha essa dependência grave psíquica. E embora a escolha sincera na estrada de Damasco e nos decorreres de sua vida, isso não foi suficiente para que ele tivesse a própria redenção. Ele teve que vivenciar, que testemunhar esse novo jeito de ser, essa nova maneira de ser, a metamorfose, o resultado dessa metamorfose espiritual que ele se tornou. Ele teve que vivenciar, que testemunhar isso. Então, nesse instante, que não é mágico, mas é um processo, que a dependência ela se transforma em consciência, a gente pode ver que essas mesmas forças espirituais desses corações deixam de sustentar esse velho vício, através do que utilizavam o hábito, a disciplina e essa força frente às vicissitudes para continuar a dependência. Isso é transformado através dessa consciência criada na construção espiritual do novo ser. E essa consciência, ela ocorre quando para de fazer sentido essa autodestruição. Quando ele chega no fundo do poço, ou quando essa expansão de consciência, ou essa maturidade de consciência, traz para ele uma incompatibilidade, para de fazer sentido, para de ter lógica emocional. Ele continuar nessa mesma atitude de autodegradação, de sofrimento para todos aqueles que lhe amam, que lhe compartilham as relações, o lar. E, frente a isso, essas faculdades absurdamente, potencialmente importantes e capazes de realização de coisas, vão ser levadas para a transformação de algo admirável, como ocorreu com Saulo. E a gente deve auxiliar essa canalização dessa energia através de substitutos imediatos alternativos
para esses espíritos se debruçarem e, aos poucos, essa consciência mudar. E aí eles irão utilizar essas ferramentas, essas potências na construção do próprio ser espiritual. E quem, exceto o Cristo, poderia imaginar ou prever que essa capacidade, que disciplina de adesão, de repetição, que Saulo estava integre antes para perseguir e matar os cristãos, iriam ser disponíveis para algo diametralmente oposto e iria se tornar um exemplo de amor, abnegação e sacrifício. Então, todo nosso dever é amar esses corações de todas as nossas forças, de todas as nossas capacidades, para que com isso, com essa vivência, com esse exemplo, ele aprenda a ser amado e a amar a si mesmo. Ele aceite esse amor e enxergue que ele pode sentir a mesma coisa por ele mesmo inicialmente. E para de fazer sentido essa autodestruição sistemática. Porque o amor é o único antídoto para o espírito vencer a si mesmo. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Rafael Latorraca pela maravilhosa palestra. Vamos complementá-la com o ensinamento de Jesus através de uma mensagem de Francisco Cândido Xavier, trazida pelo espírito de André Luiz. Cura espiritual. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Encerramos o programa Um Sentido para a Sua Vida e nos colocamos sempre à sua disposição. Este programa é feito por você, caro amigo telespectador. Envie-nos um e-mail, pode telefonar para a Federação e nós estaremos prontos a atendê-lo. Até a próxima semana, se Deus quiser, aqui na TV Aberta.